O que vou falar agora pode soar estranho, mas existe uma possibilidade que quase ninguém gosta de considerar. E se a maior parte daquilo que você chama de realidade não for exatamente realidade? Não, eu não tô falando do mundo, tô falando de você. Porque às vezes a gente passa anos acreditando que conhece a si mesmo, acreditando que sabe o que sente, o que deseja, quem ama, quem odeia, quem realmente é. Mas aí acontece alguma coisa, uma perda, uma decepção, uma madrugada silenciosa, e de repente, uma pessoa completamente diferente aparece dentro de nós. E a pergunta surge, se isso também sou eu. Então quem eu era antes? Porque talvez o problema nunca tenha sido o mundo. Talvez a maior ilusão sempre tenha sido a imagem que criamos sobre nós mesmos. E falava algo curioso. Quando sua inconsciência se torna consciência, ele dirigirá sua vida. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. E você chamará isso de destino. E talvez essa seja uma das frases mais assustadoras já escritas, porque ninguém percebe isso no começo. A maioria vive acreditando que escolhe, mas escolhe movida por medos que nunca entendeu, ama por feridas que nunca percebeu, se irrita por dores que nunca aceitou, e chama tudo isso de personalidade. Mas e se personalidade não for quem você é? E se for apenas aquilo que você aprendeu a ser para sobreviver? Porque existe uma diferença enorme entre ser e apenas ter se acostumado a existir. E é justamente aí que a coisa começa a ficar desconfortável. Porque existe uma ilusão ainda maior, e quase ninguém fala sobre ela. Você já percebeu como certas pessoas entram na nossa vida e imediatamente parecem familiares? Como se a gente as conhecesse há anos, como se finalmente tivesse encontrado alguém certo. E talvez essa seja uma das maiores armadilhas da psique, porque você acha que está vendo a outra pessoa, mas talvez esteja apenas vendo uma parte de si mesmo projetada nela. E chamava isso de projeção, mas sinceramente, não é preciso usar palavras complicadas para entender, porque todos nós já fizemos isso. Já colocamos perfeição em alguém? Já imaginamos conversas que nunca aconteceram. Já criamos versões idealizadas das pessoas. E depois, sofremos quando descobrimos que elas nunca foram aquilo. Mas a dor não vinha da realidade. A dor vinha da ilusão. E é aqui que você se engana. Você pensa que sofreu por causa da pessoa, mas talvez tenha sofrido pela imagem que criou dela. E talvez essa seja a parte que mais dói, porque ninguém gosta de admitir que amou uma fantasia, que construiu um castelo inteiro, em cima de algo que só existia dentro da própria cabeça. Mas isso não acontece só no amor. Acontece com sonhos, com amizades, com sucesso, com dinheiro, com a ideia de felicidade, porque a mente humana é especialista em preencher vazios. E às vezes, ela preenche tanto que acabamos nos apaixonando por aquilo que nunca existiu. E quando a realidade finalmente chega, parece cruel, mas talvez ela só esteja sendo honesta. E existe uma razão muito mais profunda para isso. Uma razão que começa na infância e que continua controlando a nossa vida, mesmo quando pensamos ter crescido. Talvez uma das coisas mais estranhas da vida seja perceber que algumas dores nunca nasceram agora, elas apenas encontraram novos rostos, porque ninguém percebe isso no começo. A gente cresce acreditando que está reagindo ao presente, mas talvez estejamos apenas revivendo histórias antigas. Às vezes, uma simples rejeição parece o fim do mundo. Uma crítica machuca mais do que deveria. Uma despedida se transforma em desespero. E você se pergunta, por que isso dói tanto? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Por que isso parece tão familiar? Porque a psique guarda tudo. Até aquilo que você acha que esqueceu. Até aquilo que jurou ter superado. Até aquilo que você enterrou para continuar vivendo. E é curioso, porque o inconsciente não fala através de palavras. Ele fala através das emoções, através dos medos, dos sonhos, dos padrões que se repetem, dos relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, das pessoas que você continua escolhendo, dos problemas que continuam voltando. E talvez essa seja a parte mais assustadora, porque você acha que está vivendo coisas novas, mas no fundo pode estar apenas repetindo capítulos antigos, como alguém preso em um livro que continua relendo sem perceber. E sabe o mais estranho? Você chama isso de azar, de destino, de coincidência, mas talvez não seja nada disso. Talvez a psique esteja apenas tentando mostrar algo que você se recusou a enxergar, porque aquilo que é ignorado não desaparece, aquilo que é reprimido espera, e com o tempo encontra outras formas de voltar, às vezes como ansiedade, às vezes como tristeza, às vezes como raiva, e às vezes como aquele vazio que aparece do nada, mesmo quando aparentemente está tudo bem. E talvez esse vazio não seja um inimigo, talvez seja uma mensagem
Mas existe algo ainda mais perturbador, porque talvez a maior ilusão da psique seja justamente essa. A ideia de que felicidade significa ausência de dor, e parece bonito, parece lógico. Mas talvez essa seja uma mentira que aprendemos desde pequenos, porque passamos a vida inteira tentando fugir do silêncio, da solidão, do fracasso, do medo, da tristeza, como se sentir qualquer coisa desconfortável fosse um erro. Então nos ocupamos, trabalhamos, compramos, consumimos, rolamos a tela infinitamente, assistimos vídeos, procuramos distrações, tentamos preencher cada segundo vazio, mas ninguém fala sobre isso. Existe uma diferença enorme entre estar distraído e estar em paz. E talvez essa seja a parte que mais dói, porque algumas pessoas passam a vida inteira correndo, sem perceber que não estão indo em direção a alguma coisa. Estão apenas fugindo. E é aqui que você se engana. Você acha que está procurando felicidade, mas talvez esteja apenas tentando não sentir certas dores. Só que a psique é curiosa. Ela não esquece. Ela espera. E quanto mais você foge, mais aquilo te segue. Porque o que não é enfrentado não desaparece. Apenas muda de forma que vira ansiedade, vira irritação, vira cansaço constante, vira aquela sensação estranha de estar vivendo, mas não realmente vivendo, como se alguma coisa estivesse faltando. Mesmo quando tudo parece certo, e talvez essa sensação que você chama de vazio não seja um defeito. Talvez seja a sua própria alma tentando dizer que alguma coisa está sendo ignorada. Mas existe algo ainda mais estranho, porque às vezes não são as mentiras dos outros que nos aprisionam, são as histórias que contamos para nós mesmos. E essa talvez seja a ilusão mais poderosa de todas. Você nem perceba quantas histórias conta para si mesmo todos os dias. E o mais curioso é que você acredita nelas, sem questionar, sem desconfiar, como se fossem verdades absolutas. Eu sou assim, eu nunca vou mudar. Ninguém realmente me ama. Eu não sou suficiente. Eu sempre estrago tudo. E depois de repetir isso durante anos, essas frases deixam de parecer pensamentos. Elas se tornam identidade. Mas ninguém percebe isso no começo. Porque a psique é uma excelente contadora de histórias. Ela pega uma experiência e transforma em uma conclusão sobre quem você é. Você foi rejeitado uma vez e concluiu que não é digno de amor. Fracassou algumas vezes e concluiu que nasceu para perder. Foi abandonado e decidiu que sempre será deixado para trás. Mas e se essas conclusões forem apenas cicatrizes tentando se passar por verdade? Porque existe uma diferença enorme entre ter vivido algo e ser aquilo que aconteceu. Só que a dor é convincente. Ela fala com autoridade. E com o tempo, você começa a chamar suas feridas de personalidade. E é aqui que você se engana, porque algumas pessoas passam décadas protegendo uma versão de si mesmas, que nunca foi realmente quem são. Vivem defendendo máscaras, defendendo personagens, defendendo traumas. Como se abandonar a dor fosse abandonar a própria identidade. E talvez essa seja a parte que mais assusta. Porque se você não é seus medos, se você não é suas cicatrizes, se você não é todas essas histórias, então quem é você? Talvez essa pergunta seja mais profunda do que parece. Porque existe uma parte em nós que passou a vida inteira escondida. E ela não é bonita. Não é perfeita. Mas talvez ela seja a mais verdadeira de todas. E tinha um nome para isso. A sombra. E poucas pessoas estão preparadas para encontrá-la. Porque a verdade é que ninguém é feito só de luz. E talvez essa seja uma das maiores ilusões da psique. A ideia de que precisamos ser bons o tempo inteiro, fortes o tempo inteiro, maduros o tempo inteiro. Como se sentir inveja fosse errado, como se sentir raiva fosse vergonhoso, como se ter pensamentos sombrios fosse sinal de que existe alguma coisa quebrada em você. Mas talvez o problema nunca tenha sido sentir. Talvez o problema seja fingir que certas partes de você não existem. E dizia algo desconfortável. Aquilo que negamos em nós mesmos ganha poder, e ninguém percebe isso no começo. Porque parece maturidade, parece controle, mas não é. Às vezes é apenas medo. Medo de olhar para dentro. Medo de descobrir coisas que não combinam com a imagem que criamos sobre nós mesmos. Porque todos possuem uma sombra. Todos. Até as pessoas mais gentis, até aquelas que parecem sempre equilibradas, até aquelas que sorriem o tempo inteiro. Existe raiva, existe ego, existe inveja, existe orgulho, existe ressentimento. E talvez essa seja a parte mais humana de todas. Porque a sombra não transforma alguém em monstro. Ela apenas prova que essa pessoa é real. Mas quando tentamos esconder tudo isso, acontece algo estranho. Começamos a enxergar nos outros aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Passamos a odiar certas pessoas, sem entender por quê.
Nos irritamos com comportamentos que secretamente carregamos, criticamos e acreditamos que o problema está sempre do lado de fora, quando às vezes a guerra inteira acontece dentro. E talvez essa seja uma das razões pelas quais algumas pessoas vivem em conflito constante. Porque lutar contra a própria sombra, talvez uma das coisas mais desconfortáveis que alguém pode descobrir, é que nem todos os seus desejos nasceram dentro de você. E isso parece absurdo no começo, porque a gente gosta de acreditar que escolhe, que decide, que sabe exatamente o que quer, mas ninguém percebe isso no começo, porque a psique é silenciosa. Ela não grita, ela sussurra. E esses sussurros acabam parecendo a nossa própria voz. Você acha que quer reconhecimento? Mas talvez o que você realmente queira seja aprovação. Você acha que quer sucesso, mas talvez esteja apenas tentando provar alguma coisa para alguém que nem está mais na sua vida. Você acha que quer ser admirado, mas talvez a criança que existe dentro de você ainda esteja esperando um elogio que nunca veio. E talvez essa seja a parte que mais dói, porque no fundo quase ninguém é movido apenas pelo presente. A maior parte das pessoas está tentando resolver feridas antigas. Só que com roupas novas, com empregos novos, com relacionamentos novos, com sonhos novos. Mas a dor continua sendo a mesma. E é aqui que você se engana. Porque você pensa que está perseguindo felicidade, mas talvez esteja perseguindo reparação. Tentando voltar para algum lugar que nunca existiu. Tentando encontrar em outras pessoas aquilo que deveria ter recebido muito tempo atrás. E não há nada de vergonhoso nisso. Porque todos fazem isso. Todos. Só que alguns passam a vida inteira sem perceber. E talvez esse seja o verdadeiro significado da ilusão. Não enxergar o mundo de forma errada, mas enxergar a si mesmo através de necessidades que nunca foram compreendidas. Só que existe uma coisa ainda mais estranha. Porque às vezes, o maior inimigo da verdade não é a mentira. É aquilo que chamamos de ego. E é aí que tudo começa a ficar ainda mais complexo. Porque o ego é curioso. Ele não quer a verdade, ele quer a segurança. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de aceitar, porque nós gostamos de pensar que buscamos crescimento, mas nem sempre. Às vezes, o que buscamos é conforto. Mesmo que esse conforto nos destrua, mesmo que nos mantenha presos, porque o ego prefere uma mentira familiar. Há uma verdade que obrigue mudanças. E ninguém fala muito sobre isso. Mas talvez seja por isso que algumas pessoas repetem os mesmos erros durante décadas. Não por falta de inteligência, mas porque certas ilusões se tornaram parte da sobrevivência. E abandonar essas ilusões parece morrer. Parece perder a própria identidade. Você conhece alguém que sempre culpa os outros? Acha que tu tá sempre certo? Que transforma qualquer crítica em ataque? Talvez não seja arrogância. Talvez seja medo. Porque admitir certas verdades exige coragem. Coragem para reconhecer que não sabemos tudo. Coragem para aceitar que algumas das nossas certezas estavam erradas. E talvez essa seja a parte mais humana de todas. Porque ninguém quer descobrir que construiu uma vida inteira em cima de algo que não era verdade. Ninguém. Mas a vida tem um jeito curioso de quebrar nossas ilusões. Às vezes através de uma perda, às vezes através de uma decepção, às vezes através daquela madrugada silenciosa em que você simplesmente para e pensa: será que eu realmente conheço a mim mesmo? E talvez essa pergunta seja muito mais perigosa do que parece. Porque algumas respostas mudam tudo, que poucas pessoas conseguem encarar. A pergunta mais perigosa que alguém pode fazer não seja quem sou eu, mas sim, quem eu seria sem todas as histórias que me contaram. Porque ninguém percebe isso no começo. Mas uma parte enorme daquilo que chamamos de identidade é emprestada. Emprestada pelos pais, pela escola, pela religião, pelas decepções, pelas pessoas que nos machucaram. E aos poucos, vamos construindo uma imagem de nós mesmos. Uma imagem tão familiar que começamos a acreditar que ela é real, mas talvez porque a imagem não é a pessoa, a máscara não é o rosto, e aquilo que você aprendeu a ser não é necessariamente aquilo que você é. Só que existe um problema: quanto mais tempo você vive através da máscara, mais medo sente de tirá-la, porque sem ela, a pergunta mais perigosa que alguém pode fazer não seja quem sou eu, mas sim, quem eu seria sem todas as histórias que me contaram, porque ninguém percebe isso no começo. Mas uma parte enorme daquilo que chamamos de identidade é emprestada. Emprestada pelos pais, pela escola, pela religião, pelas decepções, pelas pessoas que nos machucaram. E aos poucos, vamos construindo uma imagem de nós mesmos. Uma imagem tão familiar que começamos a acreditar que ela é real. Mas talvez porque a imagem não é a pessoa, a máscara não é o rosto. E aquilo que você aprendeu a ser não é necessariamente aquilo que você é. Só que existe um problema: quanto mais tempo você vive através da máscara, mais medo sente de tirá-la. Porque sem ela, a vida seja muito mais curta
do que a nossa mente consegue compreender. E isso é estranho, porque vivemos como se fôssemos eternos. Adiamos conversas, adiamos sonhos, adiamos perdões, adiamos a própria vida, como se houvesse sempre um amanhã garantido. Mas ninguém fala muito sobre isso. A psique faz uma coisa curiosa. Ela cria a ilusão da permanência, a ilusão de que ainda existe tempo. Tempo para amar, tempo para mudar, tempo para pedir desculpas, tempo para começar. Então, alguma coisa acontece. Uma notícia, uma perda, uma despedida. E de repente, você percebe que estava vivendo como se a vida fosse infinita. Marco Aurélio entendia isso. Os estoicos entendiam isso. E talvez, no fundo, todos nós sabemos disso. Mas escolhemos esquecer, porque lembrar é desconfortável. Talvez a verdade mais desconfortável não seja que tudo acaba, mas que muita coisa que você protege nunca existiu de verdade. E isso parece absurdo, porque passamos anos defendendo certas imagens, certas versões de nós mesmos, certas expectativas, como se fossem tesouros. Mas a psique é curiosa. Ela não ama apenas pessoas. Ela ama histórias. Ela ama narrativas. Ela ama aquilo que faz sentido pro ego. E é por isso que às vezes dói tanto deixar alguém ir. Não porque você perdeu a pessoa, mas porque perdeu a história que construiu em torno dela. Não porque perdeu o sonho, mas porque perdeu a fantasia. E talvez essa seja a parte que mais dói. Porque algumas pessoas nunca se recuperam de uma ilusão. Não por causa do que aconteceu, mas por causa daquilo que imaginaram que aconteceria. E sabe o mais estranho? Às vezes a vida não destrói os nossos sonhos. Ela destrói as nossas fantasias. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Porque sonhos podem nascer da alma, mas fantasias muitas vezes nascem das feridas. E talvez você esteja sofrendo por algo que nunca aconteceu. Sofrendo por uma versão imaginária da vida. Por um futuro ideal. Por uma pessoa ideal. Por uma versão perfeita de si mesmo. E enquanto luta para manter essa ilusão viva, a realidade continua passando, silenciosamente. Esperando, porque talvez o maior milagre da vida não seja conseguir tudo aquilo que imaginamos. Talvez seja aprender a enxergar beleza no que realmente existe. Mas existe algo ainda mais perturbador, porque talvez o eu que você tanto tenta proteger também seja uma ilusão. E essa ideia assustou filósofos durante milhares de anos. Porque talvez não exista um eu fixo. E eu sei, isso é desconfortável, porque passamos a vida inteira tentando descobrir quem somos. Como se existisse uma resposta definitiva. Como se existisse uma versão final. Uma identidade permanente. Mas talvez a psique seja mais parecida com um rio do que com uma estátua. Tudo muda. As opiniões mudam. Os sonhos mudam. As dores mudam. Até aquilo que você jurava ser desaparece com o tempo. E ninguém percebe isso no começo. Porque o ego ama definições. Ama certezas. Mas a vida... não. A vida é movimento. E talvez uma das causas do sofrimento humano seja justamente essa. Querer congelar aquilo que nasceu para mudar, querer ser igual. É controlador, sempre quer vantagem. E é aqui que você se engana. Porque segurança absoluta talvez seja apenas outra ilusão da psique. Talvez é por isso que tanta gente vive ansiosa. Porque tenta controlar o incontrolável. Tenta impedir mudanças. Tenta segurar pessoas. Segurar fases. Segurar versões antigas de si mesma. Sem perceber que tudo isso já está indo embora. E talvez essa seja a parte mais bonita. Porque se tudo muda, então você também pode mudar. Você não é os seus erros. Você não é a sua tristeza. Você não é o seu passado. Você não é a pior coisa que aconteceu com você. Porque nada permanece, nem mesmo aquilo que hoje parece eterno. Mas existe algo ainda mais profundo. Porque no meio de todas essas ilusões, talvez exista uma única coisa verdadeira. Uma coisa que Jung passou a vida inteira tentando compreender. E talvez ela esteja mais perto do que você imagina. Talvez, depois de tudo isso, depois de Jung, depois da sombra, depois do ego, depois das ilusões, depois dos medos, talvez reste apenas uma pergunta. Quem está observando tudo isso? Porque pensamentos vêm e vão. As emoções, elas mudam. As dores mudam. As pessoas mudam. Os sonhos mudam. Até a imagem que você tem de si mesmo muda. Mas existe alguma coisa em você que sempre esteve presente. A criança que você foi desapareceu, o adolescente desapareceu. As versões antigas de você desapareceram. Mas existe algo que silenciosamente observou tudo isso. Algo que estava lá nas suas maiores alegrias. E nas suas noites mais escuras, algo que continuou existindo. Mesmo quando tudo parecia perdido. E talvez
isso seja a coisa mais próxima da verdade. Porque talvez a psique inteira seja feita de espelhos, de símbolos, de personagens, de histórias, de ilusões necessárias. Mas existe uma consciência silenciosa por trás de tudo isso. E talvez, depois desse vídeo, algumas coisas que antes pareciam tão reais comecem a parecer apenas sombras. E talvez isso não seja assustador. Talvez isso seja o começo. Porque algumas verdades não servem para serem respondidas. Servem apenas para serem vividas. E talvez você esteja mais perto delas do que imagina.